No início da década de 1920, o mundo ficou hipnotizado pelo Rei Tut. Um arqueólogo britânico descobriu a tumba do jovem faraó no Vale dos Reis, no Egito, em 1922. Mas o público não estava interessado apenas em ouro e joias. A imprensa escreveu sobre a maldição dos faraós. Mas será que era verdade? Uma antiga maldição era realmente a razão pela qual todos que entravam nas pirâmides perdiam suas vidas? Na época, essa era a única explicação para uma série de mortes inexplicáveis. O homem presente na abertura da câmara funerária do Rei Tut, George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, viveu apenas mais 5 meses após a descoberta. Ele também havia patrocinado a escavação. Entra em cena Sir Arthur Conan Doyle. Você provavelmente o conhece, o escritor inglês responsável por Sherlock Holmes. Ele afirmou que um elemento maligno causou a morte do explorador. E devia estar brincando, certo? Infelizmente não. Os jornais continuaram a culpar a maldição dos faraós depois que todos os egiptólogos deixaram este mundo. Esses são os cientistas que estudam as culturas antigas do Egito. O arqueólogo que abriu a tumba do rei Tutankhamon morreu 17 anos depois que entrou ali. A razão para isso não era segredo: doença de Hodgson. Mais uma vez, jornalistas de todo o mundo escreveram sobre uma maldição. Aquilo estava ficando ridículo. Mas a ciência deve ter uma explicação racional, certo? Bem, tinha, e era nada mais do que o mofo comum. Os fungos nocivos podem sobreviver por séculos em túmulos selados. Quando os seres humanos os inalam, há um alto risco de infecção em quem tem um sistema imunológico enfraquecido. Hoje, os médicos acreditam que foi o que aconteceu com um infeliz explorador há mais de um século. Os cientistas agora sabem que esse tipo de fungo se desenvolve especialmente bem em grãos, e a tumba do Rei Tut estava repleta de oferendas na forma de cestas cheias de grãos crus e pão. Os pesquisadores descobriram outras variedades de fungos em múmias egípcias antigas. Eles podem facilmente causar algumas consequências desagradáveis para os seres humanos. O perigo do apodrecimento de materiais orgânicos é real. Basta olhar dentro da sua geladeira. Qualquer resto de comida que você tenha lá começa a apodrecer depois de apenas 3 ou 4 dias. Então pode imaginar o que acontece com os alimentos em uma câmara selada depois de milhares de anos. Os alimentos são apenas um tipo de material orgânico. Há também a madeira. Se você a expõe à água ou mesmo à umidade do ar, ela começa a se deteriorar. Não é preciso viajar para o Egito para ver os efeitos desse processo. Qualquer prédio abandonado em sua vizinhança pode servir de exemplo. Quando um pedaço de madeira fica molhado e não tem como secar, haverá danos. De fungos a insetos perfuradores de madeira, a lista é longa. A madeira podre representa um enorme problema estrutural. As vigas e os painéis do piso são todos feitos de madeira, portanto, é melhor não entrar em um edifício com problemas. Você pode facilmente perder o equilíbrio. Porém, essa é apenas a ponta do iceberg. Os materiais de construção desde a época dos faraós mudaram, mas os perigos também. Um dos melhores exemplos é o amianto. Até a década de 1970, a maioria dos materiais de isolamento doméstico continha essa substância. Ela estava em tudo, de caldeiras a isolamento acústico. Essa microfibra proporcionava excelente isolamento térmico, mas em 1989 os Estados Unidos a proibiram. O Reino Unido fez o mesmo uma década depois. A razão para isso é que o amianto se torna um risco à saúde quando danificado. Se os seres humanos inalam as fibras dele, podem ficar gravemente doentes. As estruturas abandonadas estão cheias desse material e não há ninguém para mantê-las. Você está vendo o perigo agora. Outro material também é comum em edifícios antigos, o chumbo. Os antigos romanos usavam tubulações com ele para canalizar a água da nascente para suas casas. Também cozinhavam em recipientes desse metal, o que provavelmente não era a escolha mais sábia. Veja bem, chumbo e água não combinam muito bem por causa de algo chamado corrosão. Mas esse problema não é antigo. As autoridades dos Estados Unidos proibiram o uso de tubulações de chumbo somente em 1986. Isso significa que 7% das residências americanas ainda contam com elas. E essa não é a única fonte de envenenamento. Até meados da década de 1960, os construtores usavam tinta com esse elemento para revestir a madeira. Em edifícios abandonados, esse revestimento de chumbo se rompeu há muito tempo. Qualquer pessoa que toque em portas e janelas irá perturbar essa poeira de chumbo e inalá-la.
As partículas de poeira são pelo menos visíveis a olho nu. Esse não é o caso do monóxido de carbono. Esse gás não tem cor, portanto não pode ser visto, e não tem odor, portanto não é possível sentir seu cheiro. Não há nenhuma maneira de detectar um vazamento de monóxido de carbono. E como esse elemento perigoso geralmente escapa? Manutenção precária. Bem, prédios abandonados não contam com manutenção nenhuma, e em um segundo você pode estar explorando uma fábrica antiga e no segundo seguinte pode se sentir tonto e ter uma dor de cabeça terrível. Esses são apenas alguns dos sintomas de envenenamento por CO, os menos graves, mas qual é a fonte? Basta que uma caldeira antiga finalmente ceda após anos de negligência. Chegamos a uma pergunta importante. Qual é o principal fator na qualidade do ar dentro de um cômodo? Se você está pensando no nível de oxigênio, tente novamente. Acontece que ele cai apenas 0,3% em 8 horas dentro de uma sala hermética. Esse é um cômodo no qual as portas e janelas são vedadas com fita adesiva. Portanto, a redução é ainda menor em condições normais. O oxigênio não é o principal problema. Os níveis de dióxido de carbono aumentam drasticamente dentro de uma sala fechada. Esse é o resultado direto da respiração humana. Inalamos oxigênio e exalamos CO2. Pense nele como um gás residual. Normalmente é apenas uma pequena porção, 0,04% do ar que respiramos. Porém, em um ambiente fechado, altos níveis dele causam sonolência. E essa é a última coisa de que você precisa quando está em um prédio em ruínas. O dióxido de carbono diminui sua capacidade de pensar com clareza. Pesquisadores de Harvard fizeram um estudo interessante em 2016. Eles pediram aos funcionários de escritório que fossem 6 dias seguidos para fazer um teste de resolução de problemas. E durante a semana, aumentaram gradualmente os níveis de dióxido de carbono no escritório modelo. Os resultados do mesmo teste continuaram piorando com o tempo. Há muitos fatores em jogo, mas os níveis de CO2 definitivamente tiveram um impacto sobre a capacidade de resolução de problemas dos funcionários. O teste foi realizado em um ambiente típico de trabalho, não em um prédio em ruínas onde os visitantes devem observar cada passo. Quando digo visitantes, estou realmente falando de invasores. E a invasão de propriedade é um crime nos Estados Unidos. Isso vale tanto para propriedades públicas quanto privadas. Quem desafiar a lei poderá ser multado em até $5.000 ou mesmo ficar preso. Isso deve fazer com que a pessoa pense 2 vezes antes de pular uma cerca com uma placa de proibido transgredir. Mas, novamente, a pessoa pode não ser a única a estar lá dentro. Nunca se sabe quem mais está no prédio. Talvez quem não queira fazer algo bom. Não precisa ser uma pessoa, os animais também podem representar uma ameaça. Você ficaria assustado se visse um rato, por exemplo, mas o pobre animal também. E ele pode morder você. A lista de doenças que os ratos transmitem é bem longa, mas os dentes dos roedores podem causar outras formas de danos. Eles crescem constantemente, de modo que o bicho precisa mordiscar algo constantemente para impedir que cresçam demais. Se você já sentiu fome à 1 da manhã, conhece a sensação. Os cabos elétricos estão no topo do cardápio dos roedores. Prédios abandonados têm muitos deles. A fiação elétrica antiga é perigosa por si só. As estruturas construídas antes de 1984 geralmente usavam fios feitos de alumínio. Atualmente, o cobre é o padrão porque um fio de alumínio tem 55 vezes mais probabilidade de pegar fogo. Apertar um interruptor em um prédio em ruínas pode custar a sua vida. Fique atento aos sinais indicadores de que algo está errado. Luzes que piscam, faíscas nas tomadas e cheiro de fumaça. E sim, não conte com um cabo terra para protegê-lo de eletrocução. Os cabos de aterramento tornaram-se padrão somente na década de 1960. É noite, e você está prestes a entrar no local de descanso final do faraó Tutankhamon. Não tem uma tocha, mas pelo menos levou uma lanterna. Então desce vários lances de escada e percebe como as paredes são esculpidas em hieróglifos e o que parece ser um feitiço que diz: aqueles que levarem qualquer coisa deste lugar serão condenados para sempre. Mesmo que você realmente não acredite, isso assusta um pouco. Aí encontra uma enorme porta de pedra. É uma armadilha? Você consegue abri-la. Mas não! É apenas uma câmara vazia. Uma checada no mapa. Ok, parece que está indo na direção certa. Depois do que parecem horas, percebe que deve estar preso dentro de um labirinto. Então tenta refazer seus passos, mas não consegue mais encontrar a porta de onde veio. É isso, pensa com si mesmo.
você caiu na armadilha do faraó. Ok, todos nós já vimos filmes de Hollywood em que o personagem principal está explorando ruínas antigas e enfrenta algumas armadilhas perigosas, certo? Diziam que a realeza egípcia protegeu seus lugares de descanso final com escorpiões e cobras venenosas, portas de correr que prendem intrusos por toda a vida e pedras gigantes rolantes que esmagam qualquer um em seus caminhos. A questão é, essas armadilhas eram realmente reais? Lamento ser o estraga-prazeres, mas isso tudo é ficção. Esses artifícios elaborados eram tecnológicos demais para as civilizações antigas colocarem. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse armadilhas. Povos como os egípcios e os maias são conhecidos por sua prática de construir monumentos inteiros dedicados aos que já faleceram. Essas estruturas muitas vezes refletem a posição que uma pessoa ocupa na sociedade. Então, para as realmente importantes, as VIPs de seus tempos, foram construídos enormes monumentos para abrigar seus corpos muito tempo depois de sua morte. Algumas dessas civilizações acreditavam que a vida continuaria do outro lado do véu. Por esse motivo, uma pessoa seria enterrada junto com os pertences de sua vida atual. Se tivesse muito dinheiro e poder, isso significava que seu lugar de descanso estaria cheio de riquezas e ouro. Agora imagine se você morasse no Antigo Egito e soubesse exatamente onde todas as tumbas do faraó estavam localizadas. Então, ouviu rumores sobre a quantidade de riqueza mantida nesses lugares. Talvez ficasse tentado a dar uma olhada, certo? Estamos falando de grandes salas cheias do chão até o teto, com artefatos de ouro, joias e até dinheiro. Quer dizer, parece tentador. E como não havia guardas de segurança protegendo a entrada desses locais, os egípcios precisavam ser criativos para guardar tantas riquezas. Essas antigas civilizações encontraram algumas armadilhas úteis. Uma recorrente era construir cômodos vazios dentro do monumento para confundir o intruso. Vamos dar uma olhada no local de descanso final de Amenhotep III como exemplo. Foi construído na cidade de Luxor, num local também conhecido como Vale Ocidental dos Reis. 2 engenheiros franceses descobriram originalmente o monumento entre 1905 e 1914. A estrutura é enorme e possui mais de 10 câmaras conectadas por longos corredores e escadas íngremes. A Câmara do Rei é a mais escondida, e para um forasteiro tentar encontrá-la, provavelmente entrará em muitas salas vazias antes. Outros faraós tentaram proteger suas riquezas instalando monumentos com pisos falsos que escondiam poços de até 6 metros de profundidade. Dessa forma, um visitante desavisado e indesejado seria surpreendido pelo buraco fundo a caminho da câmara de descanso do rei. Ao lado dessas armadilhas, os faraós fizeram questão de construir corredores em estilo de labirinto e paredes falsas. Dessa forma, os ladrões poderiam levar horas até acharem a verdadeira câmara real. Quanto aos poços com cobras venenosas, se houvesse algum réptil dentro dos monumentos, ele provavelmente entrou por conta própria e não ficaria lá por muito tempo. Não há como as cobras sobreviverem anos e anos sem comida dentro desses locais. Então sim, outra crença induzida por Hollywood aqui. Se essas armadilhas parecem chatas, os arqueólogos encontraram um bloqueio interessante no local de descanso final da Rainha Vermelha de Palenque, no México. Essa foi uma das cidades maias mais poderosas do México pré-colombiano. E acreditava-se que a Rainha Vermelha era a avó do último rei. Sem dúvida, alguém de grande importância para o Império. Em sua homenagem, um enorme monumento foi construído para guardar seu corpo após sua morte. A descoberta da tumba em si já foi emocionante. Os arqueólogos encontraram um monumento antigo ao cavar no local em 1994. A primeira coisa que viram foi uma sala com uma porta escondida. Assim que a abriram, descobriram um longo corredor. Finalmente, no final dele, ficava o aposento da rainha. A equipe de arqueólogos estava muito animada para desenterrar essa câmara com a múmia da própria monarca ainda dentro dela. Eles a encontraram acompanhada de suas pérolas, conchas de jade e pedras caras. Mas enquanto exploravam os restos mortais, viram algo bastante estranho. A sala estava cheia de um pó vermelho. Os pesquisadores sabiam que essa cor era importante para o povo maia e que muitas de suas roupas e edifícios eram decorados com ela.
mas não entenderam por que a rainha foi enterrada com essa substância vermelha desconhecida. Depois de levarem uma amostra para uma análise mais aprofundada, descobriram que o pó era cinábrio, um mineral muito perigoso. Quando inalado, ele pode causar sérios danos à saúde. A equipe concluiu que isso só poderia ser uma armadilha para quem tentasse roubar suas riquezas. Ok, pós tão perigosos podem ter funcionado como as armadilhas mais intensas que vimos até agora. Mas talvez a maneira mais barata de afastar visitantes indesejados fosse espalhar feitiços escritos por todo o monumento. Provavelmente vamos rir disso hoje, mas antigamente eles eram mais ou menos eficazes. E geralmente diziam que a pessoa que pegasse qualquer coisa daquele lugar teria um destino trágico. Alguns feitiços diziam que os intrusos perderiam suas casas em grandes incêndios ou inundações terríveis. Outros davam conta de que os larápios teriam problemas de saúde incuráveis e não diagnosticados, mas não eram suficientes para impedir os roubos. Existem algumas histórias sobre como esses feitiços podem ter sido reais. Uma delas é do famoso egiptólogo britânico Howard Carter, o responsável por desvendar o local de descanso do faraó Tutankhamon na década de 1920. Após meses de escavações mal sucedidas, Carter descobriu a existência da tumba por acaso. Encontrou a entrada de uma escada logo abaixo do solo onde esteve procurando durante todos aqueles meses. Com a ajuda de uma equipe, ele limpou as pilhas de areia que bloqueavam as escadas e descobriu uma porta. Nela havia vários símbolos reais esculpidos, e Carter sabia que aquilo só poderia significar que uma pessoa muito importante havia sido enterrada ali. E ele estava certo. Com um cinzel, fez um buraco no canto superior esquerdo da porta e iluminou sua visão com a ajuda de uma vela. O cara não podia acreditar no que estava vendo. O reflexo de vários itens de ouro e joias amontoando-se na câmara diante dele. Carter acabara de descobrir o local de descanso final de Tutankhamon, perdido por 3.000 anos. Mas a história não terminou aqui. A descoberta foi acompanhada por uma série de eventos infelizes que levaram as pessoas a acreditar que havia algo a ver com o feitiço do faraó. O próprio Carter morreu misteriosamente apenas poucos anos depois. E alguns de seus assistentes perderam suas casas nas enchentes, assim como um dos feitiços ameaçava. Há quem diga que é apenas coincidência, pois não há nenhuma prova real de que essas coisas estejam conectadas. Bem, o que você acha? Afinal, essa foi uma armadilha eficaz? Você está andando pela rua e vê uma loja de antiguidades de aparência estranha chamada Quinquilharias Eternas do Senhor Incrível. Como fica curioso, entra lá, dá uma olhada em todas as coisas estranhas. De repente, um velho papel de pergaminho dobrado chama sua atenção. É um mapa mundi, mas há algo errado com ele. Em vez de mostrar os países como você os conhece, apresenta a localização de 4 mitos e civilizações perdidas. O Senhor Incrível, o proprietário da loja, se aproxima depois de perceber seu choque e diz: "Este mapa não lhe permitirá encontrar esses lugares nem nada, mas posso lhe explicar as lendas por trás deles se quiser." Vou começar com Atlântida. Talvez você a conheça como o reino subaquático do Aquaman, mas a Atlântida, a ilha fictícia, foi, na verdade, apresentada pela primeira vez em 2 obras de Platão. De acordo com ele, era uma civilização altamente avançada que existiu cerca de 9.000 anos antes de sua época, e sua história foi transmitida por poetas, autores e outros. Platão escreveu sobre Atlântida e seus cidadãos para dar uma lição de moral e ensinar sobre os perigos da arrogância, bem como a respeito da eventual queda daqueles que buscam muito poder. Em seus diálogos, Platão afirmou que Atlântida era um grande e poderoso império, respeitado em todas as partes do mundo. Foi fundada por seres que eram metade divindades e metade humanos e, depois de algum tempo, tornou-se uma grande potência naval. O fato de ser uma ilha repleta de ouro, prata e outros metais preciosos certamente a ajudou. Mas, além disso, também era conhecida por sua arquitetura de tirar o fôlego e tecnologia de ponta, bem como por seus inúmeros animais selvagens raros e exóticos. Os Atlantes tinham orgulho de suas grandes conquistas e da perfeição de sua civilização, mas seu orgulho excessivo traria sua ruína. Eles acreditavam que eram tão superiores que poderiam assumir o controle de qualquer nação. Isso os levou a lançar uma série de invasões.
conquistaram muitas das terras do Mediterrâneo, mas quando chegou a hora de entrar em Atenas, os atenienses resistiram com uma força extraordinária, de modo que os atlantes foram finalmente derrotados. Platão afirmou que as divindades, então, ficaram furiosas com os atlantes por causa de sua maldade, ganância e imoralidade, e por essa razão os puniram, enviando terremotos que fizeram com que Atlântida afundasse no mar. Embora os primeiros registros escritos sobre Atlântida tenham sido obras de Platão, algumas pessoas ainda acreditavam que sua história era verdadeira e tentaram identificar a ilha de Atlântida com países reais. Houve quem sugerisse que ela poderia estar localizada no mar Mediterrâneo, perto da costa da Espanha ou da Itália. Outros pensaram que poderia estar localizada no Caribe, na costa da América Central ou do Sul, mas não havia nenhuma evidência sólida para apoiar qualquer uma dessas afirmações. No entanto, uma teoria em particular parecia mais plausível do que as outras. Localizada no mar Egeu, a ilha de Santorini era o lar de uma sociedade minoica altamente avançada. No entanto, devido a uma enorme erupção vulcânica, foi destruída há cerca de 3.600 anos, fazendo com que os minoicos desaparecessem repentinamente. Essas semelhanças entre os atlantes fictícios e os minoicos históricos fizeram de Santorini uma boa candidata para as especulações. Mais uma vez, ainda havia falhas importantes, como o fato de a época em que o Platão disse que a Atlântida foi destruída não coincidir com a da erupção de Santorini. Portanto, a Atlântida ainda continua sendo considerada nada mais do que uma lenda popular no mundo científico. Agora vamos nos mover na direção nordeste do mapa. Diz o Senhor Incrível. De acordo com a mitologia celta bretã, havia uma cidade magnífica chamada Is, também conhecida como Caris, que se erguia sobre a baía de Douarnenez, na região da Bretanha, na França. Era a cidade mais rica de todo o Atlântico e especialmente famosa por seus belos jardins e edifícios. Todos os seus cidadãos viviam confortavelmente e felizes lá. Dahut, que era a filha do rei Gradlon nas lendas e na literatura bretã, tinha um profundo amor pelo mar. Ela implorou ao pai que construísse uma cidade na beira do mar e foi assim que Is foi fundada. Mal sabia Dahut que seria responsável pela destruição do amado presente de seu pai. Como a cidade era cercada pelo mar, precisava ser protegida por um dique equipado com comportas que só podiam ser abertas na maré baixa. Só que a única pessoa que tinha as chaves delas era o próprio rei. Um dia, um belo cavaleiro vermelho chegou à cidade, mas não conseguiu passar pelos portões. Dahut ficou tão encantada com ele que quis deixá-lo entrar. Ela sabia que o pai era o guardião da única chave, então entrou sorrateiramente em seu quarto e a roubou dele. Em seguida, a entregou ao cavaleiro vermelho para que ele pudesse entrar e eles pudessem ficar juntos. No entanto, o cara era o príncipe das trevas e, intencionalmente, deixou o portão aberto para o mar revolto. As ondas logo engoliram toda Is. O rei Gradlon conseguiu escapar em seu cavalo mágico, mas Dahut não. Ela se transformou em uma sereia maligna que atraiu os marinheiros para o mar. Hoje, se você for a Quimper, uma cidade na Bretanha, noroeste da França, poderá encontrar a estátua do rei Gradlon montado em seu cavalo. Embora a cidade de Is seja uma lenda, os habitantes da costa da Bretanha acreditam que, nos dias em que as águas estão calmas, ainda é possível ouvir os sinos da cidade no fundo do mar, com um pouco de atenção. O Senhor Incrível então aponta para o Oceano Índico no mapa e diz: agora, você já ouviu falar sobre a Lemúria? Em meados do século XIX, alguns cientistas sugeriram que havia um continente no Oceano Índico, em algum lugar próximo ao sul do atual Sri Lanka. O primeiro a popularizar essa teoria foi o advogado e zoólogo britânico Philip Lutley Sclater. Em seu artigo Os Mamíferos de Madagascar, ele afirmou que encontrou fósseis de lêmures na Índia e não na África. No entanto, essa descoberta foi extremamente chocante para ele devido ao fato de que a terra natal original dos lêmures, Madagascar, é muito mais próxima da África. Ele propôs que isso só seria possível se algum continente maior conectasse as duas regiões, e afirmou que esse continente deve ter acabado afundando no fundo do oceano.
Assim, o chamou de Lemúria e dessa maneira nasceu a teoria. As pessoas que vieram depois de Sclater levaram sua teoria um passo adiante e pensaram que a Lemúria também era o lar de uma raça extinta de humanos chamada Lemurianos, que tinham 4 braços e corpos enormes, além de serem os ancestrais dos humanos modernos e dos lêmures. É claro que, à medida que novas descobertas científicas foram feitas sobre as placas tectônicas, a evolução e o estudo do DNA, as teorias sobre o continente fictício chamado Lemúria foram desmascaradas. A última terra fictícia no mapa é Agartha, diz o Senhor Incrível. Com suas raízes no misticismo oriental, uma lenda diz que existe um reino chamado Agartha, bem abaixo da superfície da Terra. É onde todos os 4 cantos do mundo estão conectados por caminhos e túneis. Dizem que há uma entrada secreta para Agartha escondida no deserto de Gobi, construída pelos próprios agarthanianos usando tecnologia avançada que não pode ser detectada por nós aqui de cima. De acordo com algumas crenças, Agartha existe para contrabalancear as energias daqueles que vivem acima da superfície. Enquanto nós vivemos em um estado de pressa e emoções intensas, esse mundo abaixo é totalmente o oposto. Alguns até dizem que aqueles que escaparam da Atlântida fugiram para lá, para continuar suas vidas dentro do núcleo do planeta. E ainda, outros acham que essa é, na verdade, uma terra repleta de todos os tipos de monstros. Mas não precisa se assustar, pois a ciência moderna provou que o núcleo da Terra não é realmente oco e é uma bola sólida de ferro quente. Portanto, você pode cancelar seus planos de viagem ao centro da Terra caso tenha feito algum. Obrigado, Senhor Incrível! Um dos locais mais inexplorados e misteriosos da Terra fica localizado à vista de todos. Trata-se de um dos monumentos mais majestosos da humanidade. E essa maravilha da antiguidade esconde um segredo que os cientistas e arqueólogos ainda não conseguiram desvendar. Estamos falando da Grande Esfinge de Gizé, no Egito. Essa escultura gigante de um leão com cabeça de humano foi esculpida na pedra cerca de 4.500 anos atrás. Os especialistas ainda não sabem a data exata de sua criação e também não têm ideia de quem a criou, nem a finalidade. Há muitas suposições e teorias, mas nenhuma foi confirmada. A maioria das pessoas já viu essa escultura incrível em fotografias ou na vida real, mas quase ninguém sabe o que está escondido debaixo dela. A estátua da Esfinge foi esculpida em uma única pedra calcária. Ela foi pintada. Os resquícios de pigmento sobre sua superfície provam isso. Em um passado distante, era muito mais brilhante e colorida do que hoje. Mesmo após tantos milhares de anos, sua grandiosidade não diminuiu. E por falar nisso, Esfinge não é seu nome verdadeiro. Ele foi inventado pelos gregos cerca de 100 anos ou mais após sua criação. Inicialmente, os egípcios chamavam a obra de Horem Akhet. Há muitas lendas e teorias que dizem que a Esfinge foi criada por uma razão. É como um cão de guarda que vigia o sarcófago do faraó e os segredos do Antigo Egito. Essas lendas se tornaram mais convincentes quando os arqueólogos descobriram entradas ocultas nos pés do monumento. Eles acreditam que estas passagens secretas são o começo dos túneis que levam aos salões onde estão os tesouros. Há inúmeras histórias na internet que afirmam que a Esfinge esconde a Sala dos Registros, um repositório cheio de conhecimentos secretos e antigos. Um dos principais artefatos desse repositório é supostamente o registro do antigo estado místico de Atlântida. Segundo a lenda, a biblioteca inteira dessa cidade foi mudada para debaixo da Esfinge. A entrada para esse local deve estar localizado perto da pata direita. Muitos arqueólogos tentaram encontrar essa passagem, mas voltaram de mãos vazias. Outra coisa, há muitas imagens com diagramas detalhados da cidade subterrânea, que é formada pela rede de túneis e câmaras abaixo da Esfinge. Dizem que há estruturas tão altas quanto prédios de 12 andares escondidos debaixo da terra. Mas não há evidência alguma disso. Milênio após milênio, arqueólogos continuam explorando essa escultura misteriosa. Ao mesmo tempo, muitos egípcios não querem saber mais sobre ela. Eles temem despertar algo sobrenatural. Em 1998, cientistas descobriram túneis que levavam a cavernas vazias debaixo da obra. Eles encontraram evidências de escavações anteriores por lá. É bastante provável que alguém tenha encontrado os tesouros e os levado embora. Há quem acredite que os egípcios acharam algum tipo de artefato abaixo do monumento com o poder de tecnologias avançadas e desconhecidas.
O objeto seria tão poderoso que poderia mudar o curso da história. Claro, em sua maioria, as teorias são apenas contos da carochinha inventados por quem adora uma conspiração. Mas é fato confirmado que a Esfinge esconde um sistema de cavernas e salas. Há tantos rumores sobre ela que é impossível distinguir o que é verdade do que é falso. De qualquer modo, é difícil e perigoso estudar a escultura, pois escavações ativas podem acabar destruindo-a. As entradas para as salas subterrâneas também podem ser bloqueadas por pedras e se perderem para sempre. E mais, explorações mais detalhadas requerem muito dinheiro e nem sempre é fácil encontrar patrocínio. Mas o maior empecilho continua sendo o risco. Não há garantia de que as pessoas conseguirão sair dos labirintos subterrâneos. Por todos esses motivos, é que os cientistas e arqueólogos vêm explorando essa estrutura majestosa por tanto tempo. Outro monumento arquitetônico famoso por guardar segredos é o Monte Rushmore, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Todos admiram as imagens dos rostos dos presidentes norte-americanos esculpidas na pedra, mas poucos imaginam que existe uma sala secreta escondida atrás da cabeça de Abraham Lincoln. O arquiteto do Monte Rushmore quis esculpir lajes na pedra com registros das principais fases da história do país. Mas seu plano era complicado demais para ser executado. Então, ofereceram a ele implementar a ideia em escala muito menor, construir uma sala secreta dentro da montanha. A ideia era guardar aquele conhecimento para que as gerações futuras sempre se lembrassem da história norte-americana. Infelizmente, o arquiteto não teve tempo de terminar seu trabalho. A construção ficou parada por várias décadas, mas no fim dos anos 90, o projeto foi retomado e painéis de esmalte de porcelana com registros da história dos Estados Unidos foram colocados na sala. É possível que essas placas ficarão guardadas lá dentro para sempre, mas as pessoas não conseguem vê-las, pelo menos não agora. O local está inacessível a turistas, já que é muito difícil entrar ali. Existe outra sala secreta que fica dentro do edifício Empire State. Na verdade, nem é uma sala, é um local onde se pode tirar fotos legais. Quase todos os turistas se reúnem na plataforma de observação do 86º andar para apreciar uma linda vista de Manhattan. Mas existe outra plataforma, com janelas panorâmicas no 102º andar. Há muito menos gente por lá, pois quase ninguém sabe sobre esse lugar. Felizmente, o acesso a essa plataforma está aberto ao público, e você provavelmente não terá que esperar um tempão em uma fila para tirar uma foto. Isso o fará se sentir especial, pois estará em um local secreto onde quase ninguém vai. Mas o lugar mais legal desse prédio ainda está mais acima, no 103º andar. Trata-se de uma plataforma de observação espaçosa, onde as celebridades dão autógrafos. Não é um local público, mas, se você conhecer as pessoas certas, poderá entrar lá. Quase não há medidas de segurança no local, só um parapeito baixo para separar as pessoas do abismo. É por isso que multidões são proibidas de ir lá. Não é fácil chegar a esse lugar e você certamente não conseguirá sem a ajuda de um guia. Primeiro é preciso escolher o elevador certo. Depois, passará por várias salas de engenharia cheias de canos, painéis elétricos e outras coisas técnicas. A parte final do seu trajeto é um lance de escadas dentro de um corredor estreito. E pronto, agora você está no topo de Nova York. Agora vamos para Paris. Está vendo a Torre Eiffel? Dentro dela, há restaurantes e plataformas de observação. Mas se você se esforçar bastante, poderá encontrar um apartamento secreto. Hoje o local é um museu, mas foi construído para que pessoas pudessem morar dentro dele. O arquiteto da torre, Gustave Eiffel, criou esse apartamento em 1889, para si mesmo, quase no topo da torre. Imagine que linda vista ele apreciava todos os dias. Gustave foi o primeiro e único inquilino. Ninguém mais pôde ter acesso a esse lugar. Quando o arquiteto faleceu, o apartamento ficou vazio por um bom tempo. Só recentemente foi reformado e transformado em um museu. Dentro, a época do último século é recriada. Foram colocadas inclusive estátuas de cera de Gustave Eiffel, de sua filha e do inventor norte-americano Thomas Edison. Este lugar é repleto de um fluxo interminável de passageiros, funcionários de escritório atrasados, visitantes de outras cidades e de barulho e apitos de trem. Na estação Grand Central, em Nova York, entre todos esses ruídos, dá para ouvir uma bola batendo em uma raquete. E isso se você estiver no lugar certo. Uma quadra de tênis de verdade fica escondida dentro do terminal rodoviário. Ela pertence a um clube de tênis que organiza competições entre funcionários de várias empresas. O clube foi aberto nos anos 60. Agora vamos para Londres, para a rua Charing Cross. Não é fácil encontrar um lugar secreto por aqui,
Para fazer isso, você precisa olhar com cuidado para seus pés. Está vendo estas grades de escoamento de água no asfalto? Dentro delas, dá para ver 2 placas com o nome Little Compton Street. Sim, existe outra rua abaixo de seus pés. Ela desapareceu de todos os mapas no fim do século XIX. A rua Charing Cross foi construída em cima dela. As placas de identificação que você vê fazem parte dos velhos túneis de engenharia. Há mais um lugar interessante em Londres. Ele fica na parte sul da Trafalgar Square. À primeira vista, parece um poste grosso de iluminação, mas há muitos turistas caminhando por ali. Você se aproxima e percebe que uma pessoa cabe facilmente dentro do tal poste. Essa cabine não pertence a um eletricista, mas a um policial. Sim, trata-se da menor delegacia de polícia do mundo. Ela foi construída na década de 1930 e usada como posto de vigia. Os policiais se revezavam para sentar lá e vigiar a Trafalgar Square, que sempre atraiu muitos trombadinhos e outros tipos de criminosos. Quando você ouve a palavra múmia, deve sentir um calafrio na espinha. A maioria de nós associa essa palavra aos personagens assustadores que vimos em alguns filmes de terror. Mas, na realidade, as múmias nos ajudam a entender muito sobre as civilizações antigas, seus governantes e sobre como as pessoas lidavam com a perda de seus entes queridos. Os povos mais famosos do mundo por suas múmias são os antigos egípcios. Eles acreditavam que algum tipo de existência após a morte era possível se certas condições fossem atendidas. É por isso que eles insistiam em preservar o corpo humano por meio do processo de mumificação e colocar a múmia em uma tumba mobiliada, uma espécie de apartamento próprio em pleno funcionamento. Por que eles acreditavam nisso? Bem, porque estavam profundamente conectados ao seu ambiente natural em sua maior parte. Eles viam os ciclos naturais ao seu redor, como um nascer do sol todos os dias, seguido pela lua, ou como uma nova vida sempre brotava das plantas, mesmo depois de elas terem murchado. Eles também acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que representava o ciclo de morte e ressurreição, desempenhava um papel nesse processo. Para se preparar para a vida após a morte, os antigos egípcios seguiam certos rituais, como a mumificação, que envolvia o uso de materiais como mel, resinas e incenso para preservar o corpo. Não há outra múmia mais popular do que a do Rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O problema com a descoberta de tumbas reais antigas é que a maioria desses locais de sepultamento foi roubada anteriormente. As pessoas sabiam que os antigos governantes tinham deixado muitos pertences valiosos, e por isso esses locais se tornavam vulneráveis a ladrões. Quando a tumba do Rei Tut foi aberta em 1922, as pessoas ficaram entusiasmadas porque ela não havia sido roubada como muitas outras tumbas reais descobertas anteriormente. Isso mostra como ela estava bem escondida. Dentro, sua múmia estava encapsulada em um total de 3 caixões, incluindo um feito de ouro. Os objetos encontrados em sua tumba nos mostraram como era o Egito Antigo, e estudar sua múmia também nos ajudou a aprender sobre a cultura e as práticas populares na época em que ele faleceu. Também aprendemos sobre sua família analisando seu DNA. Os cientistas conseguiram descobrir que ele tinha uma doença chamada malária e um problema no pé que poderia ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó do Egito que governou por 68 anos, o que era bastante na época. Ele era conhecido por suas campanhas de expansão e projetos de construção. Muitos objetos de sua época como governante ainda existem hoje, incluindo uma grande estátua dele. Ramsés II tinha cerca de 1,80 m de altura e viveu até os 90 anos de idade. Depois de examinar sua múmia, os cientistas concluíram que ele pode ter tido uma condição médica que afetou sua coluna vertebral. Agora, lembra-se dos ladrões que mencionei antes? Eles provavelmente são a razão pela qual Ramsés II acabou em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos conseguiram identificá-lo porque suas viagens estavam registradas em seus invólucros. O processo também era muito tedioso. De fato, no Antigo Egito, o processo de mumificação podia levar impressionantes 70 dias para ser concluído. Uma pessoa especial dizia um discurso muito específico enquanto manuseava delicadamente o corpo e o secava usando um tipo de sal chamado natrão. Eles também usavam linho e resina para dar ao corpo uma aparência mais realista e envolvê-lo em tecido.
A tumba era igualmente importante para os antigos egípcios. As paredes da tumba do rei Tut, por exemplo, eram adornadas com obras de arte complexas que retratavam sua jornada para a vida após a morte, desde a procissão do enterro até sua passagem pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos faziam essa jornada após a morte e enchiam suas tumbas com itens e pinturas para ajudar a pessoa em suas viagens espirituais. Além disso, as paredes da tumba eram decoradas com feitiços de um livro especial, que continha uma coleção de poemas que os egípcios acreditavam que ajudariam as pessoas a alcançar a vida após a morte. E por falar na importância dessa jornada, as pessoas também colocavam alimentos nessas tumbas antigas. Na tumba do rei Tut, os arqueólogos descobriram 36 jarras de bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acredita terem sido deixadas lá para ajudá-lo em sua jornada para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a viagem para a vida após a morte levava muito tempo, por isso deixavam muitos suprimentos, como comida e água para sustentar seus entes queridos. Em geral, os faraós também tinham inúmeras roupas luxuosas e belas joias em suas tumbas para garantir que tivessem uma viagem elegante. Esses itens incluíam vários tipos de roupas de linho, como túnicas, cachecóis, luvas e toucas, além de muitas joias de ouro com pedras preciosas, como braceletes, fivelas, pingentes, colares, anéis e até mesmo representações preciosas de insetos para proteção. Alguns também foram depositados com leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns governantes antigos foram até colocados em seus apartamentos eternos junto com barcos. Por exemplo, o faraó Khufu construiu a grande pirâmide de Gizé com sua tumba, e um grande barco foi encontrado em seu interior. O rei Tut, no entanto, foi enterrado com vários remos de barco, mas sem nenhum barco de fato. Em vez disso, ele tinha 3 carruagens e várias bengalas feitas de materiais preciosos, talvez indicando que ele preferia viajar para o além por terra, não por água. Entre os objetos mais interessantes encontrados perto de múmias antigas estão frascos de óleos e perfumes. Se os governantes deveriam estar na moda, por que não cheirar bem também, certo? Além disso, algumas delas tinham alguns tipos de jogos de tabuleiro antigos, a maioria deles feitos de materiais preciosos como ouro ou marfim. Um desses jogos era chamado de Senet. Era muito popular entre os antigos egípcios e muito semelhante ao xadrez atual. Os antigos egípcios podem ter as múmias mais famosas do mundo, mas não foram os primeiros a inventar o procedimento. De fato, tudo começou na América do Sul com uma antiga civilização chamada Chinchorro. Até onde sabemos hoje, esse povo foi o primeiro a mumificar seus entes queridos que haviam falecido. Eles fizeram isso cerca de 2000 anos antes de os egípcios iniciarem seus próprios rituais. É claro que podemos saber muito sobre os antigos governantes estudando essas múmias, mas até recentemente não tínhamos ideia de como eles realmente eram durante sua vida. No entanto, não faz muito tempo, arqueólogos que estudavam objetos egípcios antigos encontraram algumas pinturas de múmias muito especiais. Esses retratos de múmia são pinturas altamente detalhadas de indivíduos que foram feitas enquanto eles estavam vivos. Essas pinturas eram geralmente pintadas em madeira, ao contrário dos retratos clássicos que todos conhecemos, que são pintados em tela. Elas são conhecidas por seu realismo e beleza, e até mesmo foram usadas por pesquisadores para diagnosticar doenças, comparando-as com as múmias correspondentes. Alguns desses retratos também incluem representações de joias, que foram encontradas posteriormente nas múmias. A recente descoberta desses retratos de múmias no Egito Central é significativa, pois marca a primeira vez em mais de um século que essas pinturas foram encontradas. As múmias também surgiram naturalmente em todo o mundo. A mumificação pode ocorrer sem a intervenção de pessoas, devido a condições naturais, como ambientes extremamente frios ou quentes, locais com falta de oxigênio ou exposição acidental a produtos químicos que preservam o corpo. Essas condições não permitem o crescimento de bactérias, o que faz com que o corpo permaneça mais ou menos intacto. O famoso Otzi era uma dessas múmias. Hoje sabemos que ele era um homem que viveu há cerca de 5.000 anos na Europa, mas quando foi descoberto nos Alpes em 1991, as autoridades austríacas inicialmente acreditaram que se tratava de um alpinista moderno devido à boa preservação do corpo. No entanto, depois que o homem de gelo foi removido da geleira, foi determinado que ele era na verdade da Idade do Cobre.
Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas.
Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção. Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte: eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100 mil homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia?
Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo. Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais. Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras. Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides. Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta. Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas.
Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse. Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais. É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham 2 tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos. Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento. Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus. Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Benben. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo.
Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte. Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez. Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry, que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo um pouco maior que uma lata de tinta que continha pequenos capacitores. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, discá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898. Ele batizou sua invenção de Teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV. E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo.
Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade. O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha? Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas.